E hoje eu escolhi um tema para a gente falar, que é a família, o laboratório de amor. A importância da família em nossas vidas, a importância que ela nos traz. Muitos dizem hoje em dia de que a família está acabando, que a família está fora de moda, que a família está desaparecendo. A gente escuta muito isso. Imagina, formar família hoje, isso aí não está mais de acordo. E nós sabemos que a família ela não está desaparecendo. Ela pode até estar em crise, mas desaparecendo jamais. Muitas pessoas pensam e querem formar a sua família, né? Por mais que o mundo viva essa corrida avassaladora de loucuras, muitos querem ter o seu cônjuge, seu filho, seu esposo, sua esposa, seu lar. Alguns querem adotar, outros querem produção independente, mas todos querem ter a sua família. Essa ideia de família ela não morre com facilidade. A partir do momento que a família se estruturou da maneira como está hoje, a chamada família nuclear, que é pai, mãe e filho, e depois a família mais extensa, que são os tios, avós e primos, é uma demonstração muito importante de que o Criador quer que nós façamos no contexto da família. Olha como tudo isso é muito importante. Então nós temos na nossa família um laboratório, onde a divindade nos situa para que aprendamos a viver na grande humanidade, na grande família universal, a qual todos nós pertencemos. Hoje nós estamos reunidos em família, a família universal. Então nós temos na família doméstica um laboratório, onde somos situados para aprendermos a conviver, a tolerar, a suportar, a lidar com nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, com as nossas aflições. É nesse núcleo, é nesse laboratório que nós estamos presentes, que nós vamos aprender a dizer sim, a dizer não, a compreender, a ser solidários, fraternos, a ser indulgentes, a ser benevolentes. Nós vamos aprender a perdoar e, principalmente, nós vamos aprender a amar, que é a função da família. Então nós temos na nossa família todas as representações, né, socio-morais que nós vamos encontrar lá na grande humanidade. Então nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, primos, avós, eles são representações da grande humanidade. Olha a importância da vida em família. Porque nós temos na família gente honesta, mas também temos na família gente desonesta. Nós temos na família gente trabalhadora, esforçada, que se dedica, mas também temos na nossa família gente preguiçosa. Nós temos na nossa família pessoas abertas, fácil de lidar, mas também temos na nossa família aquelas pessoas fechadas, que não nos procuram nunca. Nós temos na nossa família aquelas pessoas que só nos procuram quando precisam de alguma coisa. Fora isso, não tem aniversário, não tem Natal, não tem Ano Novo, ele nem lembra que você existe. Então nós podemos dizer que a família é uma representação da humanidade. Seria o micromundo que reflete o macromundo. Porque se a gente não tiver equilíbrio para lidar com 5, 10, 15, 20, 30 familiares, como nós teremos lucidez e equilíbrio para lidar com 8 bilhões de familiares mundo afora? Olha como o plano de Deus, olha como tudo é perfeito. Então a família é esse laboratório de amor. É onde nós aprendemos a conviver entre os entes consanguíneos, para depois aprender a amar lá fora também. Notem que na nossa família, tem dia que a família ela está tensa, ela está nervosa, está cheia de problema. Mas tem dia que a família está em festa,
comemorando, está tudo bem, os parentes todos se amando, se abraçando. Hoje é um dia desses. Assim também é na humanidade. Tem dia que os países assinam tratados de acordo, de cooperação, auxiliam uns aos outros, e da noite para o dia eles declaram guerra uns aos outros. Então todos nós temos um papel importantíssimo a desempenhar dentro desse laboratório de amor chamado família. Assim como mais tarde nós teremos um papel fundamental, e somos todos importantes, teremos um papel a desempenhar na sociedade, na humanidade, como profissionais, como líderes, como empregadores, como empregados, como professores, médicos, engenheiros. Notem que a divindade nos situa nesse local, nesse laboratório de amor, para a gente desenvolver, para a gente aprender, para nos lapidar. Porque é muito fácil amar os nossos entes queridos, consanguíneos, mas nós precisamos olhar o próximo como familiares, como irmãos. É isso que Jesus nos solicita. Mas qual seria o resultado desse relaxamento dos laços familiares? O que seria para a sociedade se a família realmente fosse acabando? Olha só, é uma reflexão que nós temos que fazer. Nós vamos refletir sobre essa questão, a questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Olha a resposta dos nossos amigos espirituais: uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Relaxar os laços de família seria o aumento do egoísmo, e nós sabemos que o egoísmo é a raiz de todos os males. Tudo, se a gente parar para pensar aqui 5 segundos, de tudo que é mal, de tudo que não é bom, tem como fonte o orgulho e o egoísmo. Assim como todas as virtudes têm a fonte na caridade, no amor ao próximo. Olha a importância da família. Mas algumas pessoas dizem assim: mas eu acho que a família às vezes acontece por um acaso. 2 pessoas se conhecem e começam a formar a família. Tem outras pessoas que dizem: eu acho que eu não pertenço a essa família, viu, senhor honesto? Fui trocar na maternidade. Eu sou diferente de todo mundo aqui da família. Não é? Ovelha negra, é verdade. Sempre, toda família tem ovelha negra, né? Será que é por acaso que nós estamos nesse núcleo familiar, dentro desse laboratório de amor? Será que é por acaso? Foi obra do acaso? E aí a família se formou. Olha que interessante, nos traz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a questão 175 do livro O Consolador. Essa obra lindíssima, né, senhor Anés? Eu costumo falar nas palestras, eu não me canso de falar, como eu fico feliz quando eu chego nas casas espíritas e já vejo a biblioteca ali disponível. Quanto conhecimento disponível ali, logo na entrada. Os cursos, de quando são os cursos na casa, senhor Anésio? Semana inteira. Então, principalmente segunda-feira tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano do estudo sistematizado. Olha só, gente, semana inteira. Mas de segunda eu tenho academia, tem na terça. Mas na terça eu tenho pilates, tem na quarta, não tem, senhor Anésio? Mas na quarta eu tenho futebol, tem na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, está ali a biblioteca. Então o que pergunta lá? O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Olha que pergunta interessante. E eu chamo a atenção de todos vocês para prestarem atenção nos adjetivos que Emmanuel dará à família. Que coisa linda. Olha a resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas. Olha, origem sagrada. Na esfera espiritual, em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva, que se
comprometeram. Então não foi obra do acaso. Lá no plano espiritual, você falou: eu preciso estar com essa pessoa, com aquela pessoa, para o meu melhor desenvolvimento moral, espiritual, intelectual. É com essas pessoas que eu preciso reparar, que eu preciso aprender a amar, que eu preciso aprender a perdoar. Então foi um compromisso. Só que chega aqui, a gente esquece desse compromisso que nós fizemos no plano espiritual. E continua Emmanuel: preponderam nesse instituto divino, olha gente, origem sagrada, instituto divino, os elos de amor, olha que coisa linda, fundido nas experiências de outras eras. Quer dizer, aquelas pessoas a qual nós amamos, talvez elas retornam conosco no conjunto familiar. A gente está reunido pelo elo de amor. Olha que coisa linda. Mas aí Emmanuel também conclui essa informação. Todavia, porém, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições num pretérito obscuro, a fim de se transfundir em solidariedade fraternal com vistas para o futuro. Pessoas também que não se amavam são reunidas no seio familiar para aprender a amar, para aprender a perdoar. Olha só, aquele ente querido a qual a gente fala assim: mas eu não me dou bem com aquele meu irmão, eu não me dou bem com meu filho, eu não me dou bem com aquele. É esse que nós devemos dedicar, olhar com outros olhos, com o olhar do Cristo. Porque ali tem um plano a ser executado. E geralmente a gente se afasta, deixa de lado, ou aumenta essa briga, esse problema que existe. Então, Emmanuel diz que tem as origens sagradas da família, que é um instituto divino. Eu vou trazer algumas obras aqui que falam sobre a família, um texto bem curto, só para a gente refletir como a espiritualidade denomina esse laboratório de amor chamado família. Olha o que nos traz Joana de Ângelo, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nessa obra Constelação Familiar, esse lindíssimo também. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abaladas nas suas estruturas. É a base fundamental. Qual é a parte mais importante de uma construção? Tem algum engenheiro aqui hoje presente? É o alicerce. Ali tem um engenheiro. É o alicerce, não é? Se o alicerce não tivesse sido bem feito, imagine esse prédio lindíssimo, se fosse um alicerce mal feito. Então a família é o alicerce de tudo, da sociedade. Toda vez que a família está fraca, a sociedade se enfraquece. Então a gente quer uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais fraterna, mais caridosa. Onde que nós temos que começar tudo isso? Na família, em casa. Olha o que nos traz Leon Denis, na obra Depois da Morte. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade. Muitos de nós aqui presentes somos pais, somos filhos, e a gente talvez já falou muitas vezes, ou já escutou muitas vezes uma frase assim: eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos. Quem já escutou e quem já falou essa frase? Acho que a grande maioria aqui. E se a gente fizesse uma outra reflexão? E se a gente deixasse filhos melhores para o mundo? Transformando o ser humano, a gente transforma o bairro, a cidade, o estado, o país, a nação. Olha que coisa linda, a evangelização infantil. Eu fico admirado, eu fico emocionado quando eu vejo trabalhos como é realizado nesta casa.
Eu tive a oportunidade de conhecer as salas, o seu Anésio me apresentou. Eu fico emocionado de ver a juventude, num domingo de manhã, dentro da casa espírita. Olha a importância de tudo isso. Nós estamos começando a modificar a sociedade. Eles são a mudança. A família é a mudança da sociedade. Porque a gente fala, eu quero uma sociedade mais justa, é culpa dos políticos. Esquece. Não, é culpa nossa. Vamos educar nossos filhos, vamos conduzir ele no caminho do bem, serem pessoas de bem. Olha o que nos traz Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Olha, gente, a importância da família. E tem muita gente que despreza, que não dá valor à sua família. Tem muitas pessoas que falam assim, eu queria pertencer àquela família lá. Nossa, como aquela família é legal. A minha eu não gosto. Só tem problema, só tem briga. Qual família que não tem problema? Tem alguma família aqui perfeita? Aquela de novela, aquela de margarina? Existe isso, gente? Não tem. Nós estamos situados com as pessoas que necessitamos para o nosso progresso moral, espiritual. Olha o que nos traz Emmanuel no livro Pão Nosso. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. É transitório. Nós vamos convivendo com um, com outro. Eu auxilio esse me auxilia. É a convivência. Lei de sociedade, nós temos que conviver com todos, para reparar, para ajudar, para auxiliar, poderando que não existe uniões casuais no lar terreno. Você está realmente com o melhor marido que você precisava ter. Eu falo isso para minha esposa. E eu estou com a melhor esposa. Para o meu próprio, não é isso, seu Anésio? Estou errado? Seu Anésio é o melhor marido para a esposa dele. Ele disse que talvez, eu também acho isso, que a minha esposa possa não achar, mas gente, é Emmanuel aqui, tá? Olha para o teu marido e para a tua esposa. Cadê os casais? Tem casais presentes? Levanta a mão, marido e mulher junto. Olha para a tua mulher e olha para o teu marido e fala, gratidão, você é o melhor esposo, a melhor esposa. Sem dar risada, gente, é sério. É uma hora de amor agora, por favor. Preponderam aí por enquanto as provas salvadoras ou regenerativas. Olha, ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que você sinta acabrunhado na incompreensão. Campo sagrado de serviço, instituto divino. Olha a importância da tua família. Nós estamos num campo sagrado, num instituto divino, nós pertencemos, todos nós temos. E talvez nós estamos preocupados com as coisas materiais, com as coisas efêmeras do mundo. Eu não tenho tempo de brincar com meu filho, estou atrasado para o serviço, eu preciso ir lá no trabalho, meu chefe me ligou. E a preciosidade dos filhos, da esposa, do marido está do teu lado, pedindo aquele serviço de amor. E talvez não deva se dedicar ao trabalho, nós devemos, porque é o trabalho que traz o sustento para esse laboratório de amor. Mas nós temos que ter equilíbrio, tudo na vida, equilíbrio. Olha uma reflexão importante que temos que fazer. Nós temos casa ou lar? O que nós estamos procurando da vida? Ter uma casa ou ter um lar? Eu acho que todos os presentes aqui têm uma casa, um lugar para morar. Quantos de nós aqui presentes temos verdadeiramente um lar? Você já parou para fazer essa reflexão? A perguntar a si próprio, será que eu tenho apenas uma casa? Ou eu tenho uma casa e um lar? Mas o que é uma casa? O que é um lar? Para a gente fazer essa reflexão juntos. Olha que interessante, nos traz Joana de Ângeles, nessa obra chamada SOS Família, de psicografia de Divaldo Pereira Franco.
Que livro lindíssimo que fala sobre a família. O lar, no entanto, não pode ser configurado como a edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis. O lar são renúncias e dedicação, o silêncio e os zelos que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Olha, você já se fez essa pergunta? Será que nós estamos tendo renúncia, dedicação, auxílio, solidariedade, fraternidade, benevolência, indulgência, perdão, dentro da casa, que são a parte material a qual nós vemos, argamassa, tijolo, telhados, móveis? O que nós buscamos? O que nós ensinamos nossos filhos a terem? Uma casa ou construir verdadeiramente um lar? Uma casa linda, uma mansão com piscina, com área de lazer, ou talvez uma casa mais simples, mas com uma riqueza de amor, de fraternidade dentro dela, com a presença de Jesus. O que tem mais importância? Ou nós conseguimos ter os dois? Uma casa confortável, bonita, que traz um lar bom para as crianças, com piscina, com área de lazer, uma casa segura, e também um lar. Tudo isso faz parte do laboratório de amor chamado família. Olha quanta coisa importante. Mas como nós podemos proteger o nosso maior patrimônio? Como nós podemos proteger a nossa família? Claro que se eu perguntar a todos os presentes aqui, como você acha que você pode proteger a tua família? Muitos dos presentes vão dizer assim: uma casa segura, num condomínio, um prédio, uma casa com muro alto, com cerca, com câmeras. Você está protegendo a sua família? Lógico. Mas eu não estou falando dessa proteção. Eu estou falando de uma outra proteção. Como nós podemos proteger os nossos entes queridos? A nossa mãe, o nosso pai, nossos filhos, nossos companheiros. Existe uma proteção muito maior do que essas, as materiais, chamada evangelho no lar. A maior proteção para uma família, para uma casa, é o evangelho no lar. Quem aqui dos presentes faz o evangelho no lar, gente? Uma vez, nossa, que coisa linda, senhor. Dá uma olhada, seu Anésio. O senhor sabe, né? Olha, parabéns. Que coisa linda. Como que se faz o evangelho no lar? Você tem 15 minutinhos, 20, na semana, uma vez por semana. Você reúne a tua família, mas não dá para reunir todo mundo. Reúne aqueles que se encontram presentes. Põe lá o Evangelho segundo o Espiritismo, um copinho de água, faz uma prece de agradecimento por essa família, por esse teto que te acolhe, pelo emprego, pelo alimento à mesa. Agradece a Deus, lê lá um capítulo, conversa com seus filhos, com o teu ente. O que você entendeu desse trecho? O que nós podemos tirar de aprendizado para a nossa vida? Faz a prece de agradecimento, toma a tua aguinha fluidificada, você protegeu a tua família. 15 minutos. Mas eu não tenho tempo, Rômulo. Eu trabalho, eu faço faculdade, eu cuido da casa, o marido, os filhos. Aí eu faço uma outra pergunta. Pegue o teu celular agora, vai lá e vê quantas horas você fica nas redes sociais por semana. Por semana. Você vai se assustar. É proibido ficar na rede social, gente? Claro que não. É proibido usar o celular? Também não. Mas você não tem 15 minutos para proteger o teu maior patrimônio, que é a tua família? Olha o que nos traz Joana de Anjos: com Jesus em casa,
acende-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Abre o livro da vida e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez por semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga o espírito na esperança, sobre a água lustral da fonte viva, generosa e abundante. Esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Olha que coisa linda, é o Evangelho no Lar, a maior proteção para a tua família. Você ama a tua família? Faça o Evangelho no Lar, pelo menos uma vez na semana. E aí nós falamos sobre a proteção da família, nós falamos sobre esse laboratório de amor. E aí nós vamos falar sobre a grande missão. Será que ser pai e ser mãe é uma missão? Será que realmente é uma missão? É uma pergunta que nós podemos fazer, uma reflexão. É ou não uma missão? Tem pessoas que podem dizer que sim, tem outras que não. Vamos refletir aqui na questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Ser pai ou ser mãe? Olha a resposta dos nossos amigos espirituais. É sem contestação possível. Uma verdadeira missão e ao mesmo tempo grandíssimo dever, em que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esse o dirija pela senda do bem. Qual é a nossa missão com os nossos filhos? Encaminhar eles na senda do bem. Quem está com os filhos na evangelização aqui hoje? Parabéns. Vocês estão cumprindo a missão, encaminhando os pequenos para a senda do bem. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores de seu jardim e de fazê-los dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do filho. Estão preocupados com as coisas do mundo, ao invés de formar o caráter do teu filho. Vamos fazer sempre, diariamente, a missão. Estamos cumprindo essa missão, porque os filhos, esse Espírito está sobre nossa tutela. Não é nosso, é tutelado nosso. Olha a responsabilidade. Deus olha para o casal e fala assim: você vai tutelar um filho meu. Cuide, encaminhe, oriente, ame. Olha a importância da família. Mas aí algumas pessoas, para se livrar dessa missão, às vezes dizem assim: a pessoa tem o livre-arbítrio, faz da vida o que quer, então não adianta muito se preocupar, porque vai crescer, vai fazer o que quer, vai tomar os caminhos que quer. A gente não consegue influenciar os nossos filhos. Tem o livre-arbítrio, é um espírito. Será que nós não conseguimos influenciar os nossos filhos? Você já se fez pergunta? Será que nós conseguimos realmente levar a influência, ou o livre-arbítrio fala mais alto? Não é uma questão que leva a uma reflexão grandiosa? Olha a questão 208 do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Olha que pergunta maravilhosa, Kardec, como tantas nesta obra lindíssima. Olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso um dos outros. Então a gente influencia, sim, os nossos filhos, através dos exemplos. Mas não adianta só falar. Não faça isso, filho. Aí o menino, a menina olha você fazendo. E aí a gente usa aquela frase autoritária: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você está influenciando o teu filho? Então nós influenciamos. O livre-arbítrio dele, claro, ele tem o direito de escolha. Mas se a gente fizer a base, dificilmente lá para frente ele não vai continuar no caminho correto.
Um domingo, Dia das Mães, olha que coisa linda, a casa lotada, os filhos estão lá, falando do Evangelho do Cristo. Eles poderiam estar no videogame, jogando bola, olhando as redes sociais, que tem coisa boa, muita coisa boa, mas a grande maioria é coisa que não serve para nada. Influenciando, a palavra influencer hoje se vê muito. E o nosso maior influencer digital ou para a vida se chama Jesus. Caminho, verdade e vida. Mas esse parece que não tem muitos seguidores. Nas ações, porque de boca, nossa, é o maior influencer do planeta, de boca. Mas nas ações, no dia a dia, nos pensamentos, nas falas, poucos seguem Jesus. Pouquíssimos. Porque eu digo, é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Eu preciso colocar todo o conhecimento que o Espiritismo traz, que o Evangelho de Jesus traz, quando eu abraçar o seu Anésio lá fora e falar tchau, até domingo. Quando eu monto dentro do meu carro, eu esqueço que eu sou espírita. Sai da frente, eu estou apressado, onde já se viu, estou atrasado. Aí quando eu chego no laboratório de amor, cansado de serviço, aconteceu alguma coisa errada, pronto, eu desconto na esposa, no marido, nos filhos. Cadê o conhecimento da doutrina dos espíritos que você adquiriu lá? Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. Já que nós sabemos que nós influenciamos, que nós atraímos, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu falei, e se alguém me perguntar, tá bom, Rômulo, mas por que então pais bons, de conduta correta, talvez não tenha filhos que sigam o mesmo caminho? Por que será que não conseguiram influenciar o filho? Por que de pais bons talvez não venha filhos tão bons? Olha que pergunta que gera uma reflexão gigantesca. E eu falei, eu preciso buscar essa resposta. Porque alguém pode perguntar isso. Mas eu também fiquei curioso, seu Onésio. E claro, você quer tirar uma dúvida? Você quer saber algo sobre a vida? A doutrina dos Espíritos tem o conhecimento. Por isso que eu falo, conhecerá a verdade e a verdade te libertará. O influenciador chamado Jesus disse isso. E está ali a biblioteca, ó. A semana inteira aqui, para você ganhar conhecimento. Talvez eu não tenha tempo. Olha essa questão. Essa questão eu confesso a vocês, quando eu busquei e achei ela, eu fiquei emocionado com a resposta que veio aqui. Essa questão daria para fazer uma outra palestra, só sobre essa questão. Pergunta 209 do Livro dos Espíritos. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho? Olha que pergunta. Gente, olha a resposta que os nossos amigos espirituais nos trouxeram. Não é raro um mau espírito, peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. Muitas vezes, Deus lhe concede o que deseja. Eu tento imaginar um espírito cansado de errar, cansado de desperdiçar várias vivências, várias oportunidades. Ele não consegue mais. E ele se entrega à prece, de coração, e pede a Deus: me auxilia, Pai. Eu não tenho mais força. Eu não consigo sozinho. Eu já tentei. Você sabe, eu me esforcei. Mas eu não consigo. Me dê bons pais, para que eu consiga permanecer no caminho do bem. Olha que coisa linda. E Deus olha para dois espíritos, pai e mãe. Olha as suas virtudes, as suas qualidades, e fala: são vocês os escolhidos por encaminhar esse meu filho. E aí você vem para cá, aquele filho que te dá problema, que você fala assim: já desisti, não tem jeito. Mas as pessoas, aqueles pais dedicados, amam, compreendem, perdoam esse filho. Você é capaz. Você foi o escolhido. Vocês, pai e mãe.
Eu trabalho no sistema prisional paulista há 24 anos. Quando uma pessoa vai presa, no primeiro mês, todo mundo quer visitar ele. Passou 3 meses, está lá uma senhora de cabelo grisalho, só ela vai visitar o filho. Talvez só o pai e a mãe, os amigos, os parentes, está lá, esquece. Mas estão cumprindo. Ame teu filho. Ame aquela pessoa a qual dentro da família você acha que é a ovelha negra. Você foi o escolhido, porque você é capaz de amar. Porque Deus sabe das nossas intenções. Olha como tudo isso é importante. Agora vamos refletir um pouquinho, vamos aliviar um pouco essa reflexão de hoje. Eu trouxe aqui, eu vou pedir a todos que busquem na memória aquela família antiga, aquelas festas antigas, dos anos 70, 80, que reunia tudo aquela família, 30 netos, 200 bisnetos, todos nós participando dessa festa. Não estou chamando ninguém de velho aqui, porque eu também participei. Então eu busquei no Google algumas imagens de festas antigas, e eu quero que você busque as festas da tua família, que você participou. Olha só, a festa como era antigamente, a família reunida, sentada num banco com certeza de madeira, o copo não é styling, como fala aqui, styling, né? É copo de plástico mesmo. Olha o patê aqui com pão puma, olha, estou fazendo propaganda, e patê, isso aqui é maravilhoso. As fotos, quando ia revelar alguém, abria a máquina antes, queimava todas as fotos. Nós participamos disso, gente. Eu estou trazendo para trazer alegria. Essa família aqui, ela não deixou de existir. Essa família aqui hoje somos nós. Talvez muitos de nós eram crianças, mas todos nós tivemos uma festa como essa. Olha a mesa de aniversário. Quem nunca participou de uma festa dessa, gente? Só os jovens, é claro. Olha o tamanho do bolo, com certeza é maior que o aniversariante. As balinhas de coco que a gente ficava ali no cantinho, ó, uma no bolso. Uma delícia. Os brigadeiros, o guaraná. Isso aqui é felicidade. Isso aqui é o laboratório de amor. Nós tivemos isso. Claro, a família não deixou de existir, ela se modificou. Hoje nós vamos no buffet, chega lá, tem brinquedos eletrônicos, o bolinho ficou desse tamanho. Mas a molecada quer brincar, não quer bolo. Hoje tem aquele, como que é? Boliche, tem tudo, videogame. Mas é a família modificada, gente. Olha aqui, olha o tamanho de ser aniversariante, olha o tamanho do bolo. Olha que coisa linda, os brigadeiros que chegava na hora de distribuir já estava faltando metade. A molecada, ó, somos nós participamos desta família. Nós participamos de tudo isso. Somos nós. Por que eu trouxe essas imagens? Para a gente relembrar, ficar feliz. E essas imagens aqui não são do Google. Esse sou eu. Essa é minha família, meus pais, minha mãe, meu pai e minha irmã que está aqui. Por que eu trouxe essas imagens? Porque eu sou grato a meus pais por cumprirem a sua missão. E eu queria que vocês fossem gratos a seus pais. Vocês estão na casa de Jesus hoje. Talvez o teu pai, a tua mãe está desencarnado, mas nesse momento emane o sentimento de amor, de agradecimento a eles, pela dedicação que eles tiveram, que eles têm com vocês, pelas rugas que vocês causaram no rosto da mãe e do pai, de preocupação. Quantos deles deixaram de agradar a si próprio para fazer para o filho? É um momento para você ser grato aos pais. Qual foi a última vez que você disse a ele que vocês o amam? Não é só hoje o dia das mães, não é só no dia dos pais, é diariamente. Qual foi a última vez que você foi visitar o teu pai e tua mãe, que você deu um abraço e falou assim, gratidão pela vida, gratidão pelos ensinamentos, pelos exemplos. Por isso que eu trouxe essas fotos, para vocês serem gratos aos pais. Mas eu não tive pai, eu não tive mãe, mas alguém foi o seu pai, sua mãe, talvez uma avó, um tio. Mas tem um problema dentro desse laboratório de amor, um vírus.
que está atrapalhando um pouco esse grande laboratório de amor? Tem um vírus lá dentro. Esse vírus aqui, ó, chamado celular. Essas cenas se tornam comuns ultimamente. É proibido usar o celular, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Mas tem muitas pessoas dando mais importância para a mensagem que chega no WhatsApp do que para a criança que quer fazer uma pergunta. Essas cenas se tornam comuns a cada dia, quando na verdade a nossa maior missão está aqui, não é em ver quantas curtidas tem na rede social, qual é a última fofoca do dia. Essas cenas nos restaurantes, nos almoços de família, hoje é um dia deles. Olha aqui a cara da criança. Isso é um vírus que depende de quem de nós corrigir tudo isso? De nós. Você pode usar o teu celular, mas a hora que a tua missão, a hora que o teu espírito sobre a sua tutela estiver ao seu lado, o seu maior patrimônio, olhe para o teu filho, dê atenção para ele. Antigamente a gente via isso aqui na hora da janta, do almoço, num almoço especial como hoje. Hoje a gente vê isso aqui, ó. Aqui tinha uma foto de um cachorro no celular também, eu tirei, que até o cachorro estava no celular. É um vírus que está dentro do laboratório, o celular. Tem mãe que vai chamar o filho para almoçar, chama pelo WhatsApp. Hoje o diálogo está um pouco distante das famílias. É por isso que eu peço essa reflexão. Agora uma outra reflexão maior. E se esses pais, pai e mãe, tivessem falhado na sua missão de amor? Maria e José. E se eles tivessem falhado na tutela daquele espírito? O que seria de nós como humanidade, sem o Mestre? Olha a importância de tudo isso. Olha como isso nos leva a uma importância grandiosa desse laboratório de amor. E se eles tivessem falhado? Esse casal sabia quem era o espírito que estava tutelando. Esses sabiam. Você sabe qual é o espírito que você está tutelando? O que ele tem de importante para a sociedade, para o mundo, para o planeta? Nós não sabemos. O quanto ele vai ser importante para a sociedade, para a medicina, para a ciência, para a física, para o campo profissional. Por isso que nós temos que nos dedicar independente, amar, dedicar, zelar, conduzir no caminho do bem. Olha o que traz Joana de Ângeli, nesse livro lindíssimo, Iluminação Interior, no capítulo 20. Traz algumas reflexões nesse núcleo de convivência. Esse núcleo de convivência é um educandário de excelente qualidade para os ajustes das mais variadas naturezas, sendo sempre uma oportunidade de crescimento espiritual. Retornam como nossos familiares, espíritos com os quais necessitamos conviver e aos quais devemos aprender a amar. Na vida familiar, os espíritos vinculados têm a convivência necessária para aprender comportamentos saudáveis, para praticar o amor e o respeito mútuo. É por esta razão que habitualmente não se tem a família que gostaria de ter, mas aquela que necessitamos para valiosas conquistas espirituais. É possível entender, portanto, que o ambiente que temos em nossa casa é resultado da semeadura que fizemos num passado distante. Pais desatenciosos muitas vezes nos são colocados para que valorizamos o amor paternal. Filhos problemáticos nos são dados para que aprendamos a amar incondicionalmente. Jamais devemos maltratá-los ou abandoná-los. Tenhamos a certeza de que cada membro do nosso lar é uma gema preciosa, que nos é concedida para a nossa lapidação, e que o convívio diário deve ser norteado no amor, no respeito e na resignação. Para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, eu queria trazer um exemplo de família, de um fato.
E nessa obra aqui, Jesus no Lar, outra obra lindíssima, com certeza tem aqui na biblioteca, né, senhor Anésio? Disponível. Todas as obras, eu acho que eu passei aqui, deve ter aqui, né? Se não tiver, encomenda. Pronto, não tem desculpa. De psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, lá no item 6, instrumentos da perfeição. Simão Pedro estava chateado. Ele tinha brigado com o tio e com o primo dele. E Jesus estava lá falando sobre o seu evangelho, e ele estava quieto, Simão estava quieto. E Jesus percebeu isso. A hora que Jesus terminou, ele foi conversar com Jesus. Falou: Jesus, um tio meu me acusou de lapidar o patrimônio da minha família. O meu primo até me ameaçou bater em via pública. Isso nunca aconteceu na nossa família, né, gente? Brigas por causa de... Eu estou falando da família aqui de Simão Pedro, tá, seu Vanessa? Não é a nossa. E Jesus, com todo o conhecimento, com toda a calma e com todo o amor, perguntou a ele: e você, o que você fez? Lógico, coloquei todos eles no lugar que devia. O meu tio não tem moral para falar de mim, o meu primo muito menos. E Jesus fez uma pausa e perguntou para ele: o que um construtor faz, o que um carpinteiro faz na construção de uma casa? Simão Pedro achou estranha aquela pergunta. Ele disse: trabalha. E aí Jesus falou: trabalha com o quê? Com ferramentas. E aí Jesus fez uma pequena pausa e disse a Simão Pedro: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhe dar solução. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo e o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Olha a grandiosidade da família. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. A mudança, a reforma íntima, o entendimento. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benevolência espiritual. O mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Olha, tudo nós temos que tirar o bom proveito. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos e indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Nós aprendemos a amar dentro de casa para servir a humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos o necessitado de perto, como os auxiliamos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagramos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Carfanum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Que nós possamos usar as ferramentas que nos são colocadas dentro desse laboratório de amor, que são os nossos entes queridos. Aqueles a qual temos boa convivência, aqueles a qual temos um probleminha a mais. Que nós possamos cumprir a nossa missão de tutelar e zelar pelos nossos filhos. Estou vendo ali na escada a coisa mais linda, as crianças que estarão aqui presentes. Encaminhe os nossos filhos pelo caminho do bem. Olha que coisa linda, eles vão entrar aqui. Que nós possamos entender a grandiosidade da família do laboratório de amor.
O paraíso da terra floresce nas famílias integradas no amor divino. Emmanuel, meu muito obrigado. A minha gratidão a todos vocês por estarem presentes, pelo carinho, pela atenção que todos vocês me deram. Vamos voltar para o nosso laboratório, vamos amar os nossos entes, vamos tirar as fotinhas com as nossas mãezinhas hoje, mas também que nós lembramos dela na segunda, na terça, na quarta, daqui 1 mês, daqui 2 meses, porque todos os dias é dia dos nossos pais. Agradeçam a eles por encaminharem vocês no caminho do bem. Meu muito obrigado, a minha gratidão a todos vocês. Bom dia, um feliz Dia das Mães a todas as presentes.